Fala galera, bem-vindos a mais uma cena. Eu sou o Gui Ferraro e hoje iremos falar sobre Pearl e Barbarian, os dois filmes de terror que estão aí bombando na internet. E eu vou comentar o que eu achei deles, se vale a pena ou não. Então, você já sabe, vem comigo. Ele é uma continuação que na verdade conta a história anterior de um personagem do filme X de Ty West, tá? Ele vai contar a história de uma jovem lá em 1917, na Primeira Guerra Mundial, que tem problemas de relacionamento com o pai e com a mãe, especialmente a mãe, né, que tem um relacionamento muito abusivo com ela, tá? O marido foi para a Primeira Guerra Mundial e ela está esperando esse marido voltar da Primeira Guerra. Enquanto ela espera, ela sofre abusos de vários tipos com a sua mãe, né? E numa família, numa cidadezinha no interior dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, ela sonha em sair dali, viver de cinema, dança e ser uma estrela de Hollywood um dia. Para mim, o Pearl já começa errado, porque eles escalaram a atriz que faz o personagem principal do filme X, tá? E a atriz, quando você começa a ver o Pearl, você acha que elas são o mesmo personagem, tá? Você pensa, poxa, a gente vai assistir a história da personagem antes dela chegar no filme X, né? E aí você começa a assistir e você fala, se aquela história era nos anos 70 e essa aí é 1917, ela tá muito velha pra estar com essa idade aí. Não tá batendo, tá muito estranho. Aí as coisas começam a ficar estranhas. Porque assim, as duas têm basicamente a mesma premissa, né? De história e de background, né? As duas têm uma família abusivas e as duas querem ser atrizes, né? Os dois personagens, né? Tanto a menina do X como a menina do Pearl. Né? E as duas querem trabalhar com o cinema, com o audiovisual. Né? Uma acaba indo para o cinema pornô e a outra acaba indo querendo se envolver com dança, etc e tal, e várias coisas. E aí a gente fica meio confuso no começo, tentando entender, poxa, mas essa é a mesma personagem, não é? Aí você consegue entender que não é, mas ao mesmo tempo elas têm basicamente as mesmas histórias. Você fala, poxa, podia ter evitado uma história um pouco diferente, né, para as duas e tal. Por que elas têm basicamente a mesma história? Né? Então, assim, a história que está sendo contada é a história da velha do X, né? Porque tem uma senhora, que é a senhora Pearl, e ela luta contra essa mocinha do filme X. Só que as duas jovens, elas são atuadas pela mesma atriz, então buga a gente, que é a Mia Goth. Então eu fiquei meio confuso, falei, mano, não tá funcionando isso aí não. Eles só tinham essa ideia de fazer com que elas amassem o cinema e quisessem trabalhar com o cinema. Bom, de novo, o Ty West, ele não entende muito bem de atmosfera, de clímax, de tensão, de história, adrenalina, de dirigir cenas com mortes, né, de dar um clima. As cenas são banais, as cenas de mortes são muito ruins, muito fracas. Né, elas não são nem um pouco tensas, não tem suspense, não tem nada que te deixe tenso ou num clima. O filme tenta trazer um coitadismo na personagem da Pearl, né, com relacionamento com a sua mãe, que é maligna, abusiva e tal. Né? A mãe simplesmente ela faz o que ela faz porque ela é assim, né? E ela é caipira e ela não trata a filha mal e foda-se. Também a forma como ele tenta mostrar as coisas não tem inteligência, não tem interesse, não é interessante. Eu realmente fiquei desapontado com essa parte do filme, com esse desenvolvimento. Eu achei que seria um pouco menos clichê, fora do comum, teria alguma coisa um pouco mais interessante.
mas simplesmente ela sofre abuso, ela quer se libertar sexualmente, quer se libertar da casa, quer a volta do marido, quer sair de lá, mas ela está presa nessa passado. Bom, o que é legal, a produção é legal, é bem interessante, né? Uma produção bem simples, mas bem bonita, né? A casa, os lugares, o amor pelo cinema do personagem, né? Da personagem Pearl, e também do projetista. O projetista é um personagem bem interessante. E basicamente é isso, assim, não tem muita coisa relevante. O filme é um pouquinho melhor que o X, mas também é muito pouco. Eu gosto mais do começo do que dos finais, de ambos os filmes. Mas eu acho que o Ty West ele é um diretor que não sabe escrever roteiros, não sabe escrever personagens, ele não sabe dar dilema, não sabe desenvolver e não sabe fazer um arco de personagens. Então esse é o grande problema com ele. E para piorar, ele não sabe dirigir filmes e cenas tensas e mortes. São sempre bem mal dirigidas. Definitivamente, Ty West não funciona para mim, não é interessante. Agora, Noites Brutais, Barbarian, também de 2022, tá? Ele é um filme que saiu exclusivamente agora para o Star+, né? Ele é da Hulu, lá nos Estados Unidos, e é um filme bem que prometia, vai, é um filme que prometia, e conta a história de uma moça que aluga uma casa no Airbnb, no meio de uma tempestade. Ela chega nessa casa, chega lá, quem está lá é um outro cara, que também alugou a casa, e os dois alugaram a casa ao mesmo tempo. E aí ela tem que dividir a casa com esse cara por essa noite, porque está caindo uma tempestade. E esse cara é o Bill Skarsgård, e ele parece que tem coisas esquisitas ali, né? Só que a gente vai ver que nada disso é o que parece. O cara é gente boa, eles dormem lá na casa, só que no outro dia as coisas ruins começam a acontecer, tá? E aí o filme começa a querer te surpreender e trazer coisas um pouco mais inteligentes ou descoladas, com uma direção que também não sabe trazer uma atmosfera interessante, não sabe criar um clima legal, tá? Começar a mostrar coisas no porão dessa casa. Tem um monstro, né? Tem barbaridades lá. Existe um cara, né, que fez algumas coisas ruins, e lá tem os resquícios dessas coisas ruins, tá? Sem entrar muito em detalhes. E a gente perde os protagonistas dos filmes do nada, né? Puf. E a gente se vê com outro protagonista do núcleo 2, que é o Jason Long, que é um cara que está passando por um momento difícil. Ele está sendo acusado de ter estuprado uma moça. Ele é um barbarian. E ele vai para essa casa dele no Airbnb em Detroit. E acaba também meio que se deparando com esse porão e com essa situação, encontrando a nossa protagonista, que está presa dentro desse porão com esse monstro. Tá? Então aí a gente tem quebras de expectativas, surpresas, e eles tentando enganar a gente, né? Primeiro, o Bill Skarsgård era um cara gente boa e morre. Segundo, o vilão não é quem a gente achava que era. Terceiro, o cara... Existe uma questão de querer fazer uma crítica com o cara porque ele é um estuprador, né? Algo super descolado, mas ao mesmo tempo
ele vai ter uma redenção, só que no final ele não tem redenção. E aí tem uma cena voadora lá de personagens voando que não faz sentido nenhum. Então, assim, o filme ele tenta falar um pouco de abuso, de maldade, mas ele não consegue muito expor o que ele quer dizer. E as cenas são basicamente muito ruins. Tirando o início, o primeiro encontro do Bill Skarsgård com a moça no começo. O resto é tudo muito ruim, né? Então, assim, eu nem sei o que dizer, porque o filme é tão triste, mas assim, basicamente é isso. Tem umas cenas histéricas, sem atmosfera, sem adrenalina, num túnel. Os personagens são bem burros, né? Basicamente, filme de terror, os personagens são burros, né? E a mina não consegue ajudar a polícia, porque ela não sabe o que falar pra polícia, e a polícia é sempre idiota. Bom, dois filmes ruins aí, que estão muito falados na internet, muito assistidos, mas não caio nessa, tá bom? Contem pra mim aí o que vocês acharam, por que vocês gostaram, se é que vocês gostaram. Se vocês não gostaram, conta pra mim, tá? Eu vou ficar aqui tentando pensar em coisas que valeram a pena, mas eu sei que não valeram a pena, tá bom? Tem filmes de horror legais aí, eu vou fazer depois uma lista pra falar pra vocês, mas esses dois não. Não deixe de assistir aí meus próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima.